Olá galera, novamente aqui no meu canal Estudando História. Hoje vou falar aqui sobre os árabes e israelenses. O que acontece lá no Oriente Médio, todo esse contexto de conflitos, ali também, entre israelenses e palestinos. Para entender todo esse contexto, nós precisamos entender ali o Oriente Médio, entender todas as questões aí que envolvem árabes e israelenses. Então vamos lá. Durante séculos, o Oriente Médio pertenceu ao Império Turco-Otomano. Depois da Primeira Guerra, 1914 a 1918, os turcos perderam esse domínio para a França e a Inglaterra. Finalmente, após a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, uma porção de países do Oriente Médio ganhou a independência. Há 2000 anos, o povo judeu habitava a Palestina, onde hoje está Israel, quando ela foi ocupada pelos invasores romanos. Então, tiveram início a fuga e a dispersão dos judeus, a diáspora, chamada de diáspora, essa fuga e dispersão dos judeus, para a Europa e outras regiões do Oriente Médio. O povo judeu sofreu muita discriminação na Europa. Foi perseguido durante séculos. Já no fim do século XIX, um intelectual judeu austríaco chamado Theodor Herzl criou um movimento sionista que pregava o retorno do povo judeu à sua terra original, a Palestina. Herzl acreditava que lá os judeus estariam em segurança. E assim começou uma grande peregrinação de judeus para os territórios próximos à cidade de Jerusalém. Depois da Primeira Guerra, a Palestina passou a ser controlada pelos ingleses, que deram força para a imigração dos judeus para a região. Para os ingleses, os judeus estavam levando a cultura europeia para o Oriente Médio e ajudariam a manter o controle ocidental sobre a região. O problema é que já existia um povo de origem árabe vivendo na região, os palestinos. Começava aí a disputa entre judeus e palestinos para ver quem seria o dono das melhores terras. Estão entendendo até aí como é que vai se formando esse conflito todo? Quando a Segunda Guerra terminou, o mundo estava chocado com o que os nazistas tinham feito com os judeus. Por isso, em 1948, a ONU, com o apoio dos Estados Unidos e da União da República Socialista Soviética, resolveu criar na Palestina 2 novos países: Israel para os judeus e a Palestina para os árabes palestinos. Judeus de todos os cantos do mundo foram viver em Israel e construir a sua pátria. Os palestinos, por sua vez, não aceitaram a situação. Alegavam que a população dos judeus na região era inferior à de palestinos e que, no entanto, a ONU havia concedido a Israel um território maior do que a Palestina. Os países árabes consideraram essa divisão uma grande injustiça. Achavam que Israel não tinha o direito de existir, que tudo deveria ter sido entregue aos palestinos. Meses depois de sua criação, Israel foi atacado pelos exércitos árabes do Egito, Iraque, Líbano, Síria e Transjordânia, que hoje se chama Jordânia. Mas Israel, armado pelos Estados Unidos, venceu facilmente e engoliu 75% do território palestino. O restante foi abocanhado por
agora um drama e uma luta heróica. A luta do povo palestino para ter uma terra na qual pudesse construir seu Estado Nacional. O principal grupo nacionalista palestino é a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, comandada por Yasser Arafat, um nacionalista com ideias social-democratas. Inicialmente, a OLP era um grupo guerrilheiro que utilizava o terrorismo contra Israel. Quando percebeu que só a violência não adiantava muita coisa, passou a valorizar os acordos diplomáticos. É óbvio que a Guerra Fria também influenciou o Oriente Médio. Israel tinha um apoio aberto do governo dos Estados Unidos. O poderoso exército israelense contava com muitas armas sofisticadas fornecidas pelos norte-americanos. A OLP, por sua vez, tinha apoio dos árabes, porque os palestinos são árabes. Como Israel estava ligada aos Estados Unidos e a União Soviética apoiava a OLP, os países árabes não se conformavam com a existência de Israel. Por isso, volta e meia, se preparavam para uma guerra. Atacaram Israel na Guerra do Suez, 1956, na Guerra dos 7 Dias, 1967, e na Guerra do Yom Kippur, 1973. Nessas 3 guerras, as forças de Israel, com um armamento muito mais moderno e uma brilhante organização militar, derrotaram os invasores. A cada invasão, Israel ocupava um território maior à sua volta. E os palestinos pareciam cada vez mais distantes do sonho de ter sua pátria. O fim da Guerra Fria trouxe esperança de um acordo. Mas em 2001, o conflito voltou a se agravar. Aí você vai fazendo, toda ali uma contextualização geral, de um contexto global. A relação com a questão da Guerra Fria, a rivalidade entre norte-americanos, os Estados Unidos, com os soviéticos, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Galera, vamos aí entendendo todo esse conflito, essa questão do Oriente Médio. Uma tímida política de pacificação da região começou a se desenhar em 1982, com a devolução da Península do Sinai ao Egito. No entanto, em 1987, aconteceu a primeira intifada, palavra árabe, que pode ser traduzida como revolta. O movimento palestino mobilizou milhares de pessoas que saíram às ruas para protestar contra a ocupação israelense da Cisjordânia e da faixa de Gaza, considerada ilegal pela ONU. Essa primeira intifada durou até 1993. Em 28 de setembro de 2000, Ariel Sharon, primeiro-ministro de Israel, caminhou pela esplanada das mesquitas e no Monte do Templo, nas cercanias da mesquita de Al-Aqsa e por Jerusalém, área considerada sagrada para os muçulmanos e judeus. Essa atitude foi considerada uma provocação por alguns grupos palestinos, que no dia seguinte deram início à segunda intifada, que duraria até 2006. Em 1993, após anos de grandes conflitos entre palestinos e israelenses, um primeiro acordo de paz foi firmado em Washington pelo primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e pelo líder da OLP, Yasser Arafat. Em troca do reconhecimento do Estado de Israel, os palestinos receberam a Cisjordânia e a faixa de Gaza, onde exercem soberania política e lançaram as bases para a edificação do seu Estado. Mais difícil que a edificação do Templo de Jerusalém ou do Estado israelense e palestino é a construção da paz. Quase um século de conflitos acabou por gerar preconceitos e rancores de parte a parte. Judeus radicais, estabelecidos nas áreas controladas pela Autoridade Nacional Palestina, resistem à pacificação.
Em novembro de 1995, Yasser Rabin foi assassinado por um estudante israelense de 25 anos. Grupos palestinos também radicais como o Hamas e o Jihad questionam os acordos com Israel e promovem ataques terroristas. É uma situação bem complicada, né? Ali no Oriente Médio, na questão Israel e Palestina, né? E israelenses em geral, os árabes, esse conflito de dimensões, né? Está tomando dimensões cada vez maior, onde nós vemos também, né? Extremistas de dois lados, né? Nós vemos uma atitude de governo de extrema direita, né? Atitudes ali por parte de Israel. Na Palestina, o Hamas, né? Um grupo extremista, e eu diria que não representa, né? o povo palestino, né? Quando se vê aí bombardeios, constantes bombardeios, né? Na faixa de Gaza, está castigando o povo palestino, né? Famílias ali, mulheres, crianças, homens, que não tem nada a ver com o Hamas, né? É complicado, né? Ver toda essa situação horrível, né? Que vem acontecendo na Palestina, né? Onde os palestinos até hoje, né? Eles não têm o seu Estado Nacional. Galera, assim, a questão do Oriente Médio, né? Para começar, no Oriente Médio estão alguns dos maiores produtores mundiais de petróleo, como a Arábia Saudita, o Kuwait, o Iraque, o Irã e a Líbia. Portanto, as grandes empresas multinacionais precisam de governos aí, né, entre aspas, aí, né, confiáveis na região, que garantam o fornecimento de petróleo. Outro ponto de complicação é o Canal de Suez, onde os grandes navios cortam caminho, passando do Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico. Aliás, boa parte desses navios transporta petróleo de países da região. Quem controlar o Canal de Suez poderá dar muita dor de cabeça aos interesses dos países capitalistas desenvolvidos. Outro problema ainda é que os países árabes não aceitaram a criação do Estado de Israel e promoveram até guerra para destruí-lo. Para piorar a situação, o povo palestino enfrenta Israel para ter o direito de construir seu próprio Estado Nacional. Nós vemos aí, né, as questões bem complicadas que envolve muito mais além do que o aspecto religioso, né? Muito mais além que isso, é um aspecto de interesse de mercado, econômicos, que estão acima dos valores humanos. Então é isso aí, galera. Eu espero assim ter contribuído para um melhor entendimento, né, sobre a questão árabe, dos árabes e israelenses, todas essas questões aí que envolvem a questão dos palestinos, a faixa de Gaza. Espero que eu tenha dado essa contribuição. Galera, se você gostou aí, deixe seu like, e se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no meu canal.